Curso de VBA. Dúvida dos alunos. Como automatizar arquivos Excel com uso de VBA. Tema de hoje. Como carregar informações para dentro de Combo Box de duas formas. Semi-profissional e profissional. Aula de número 1. Então, um de nossos alunos quer pegar informações e carregar para dentro de uma Combo Box. Então vamos lá. Estas são as informações que de uma dessas colunas a gente vai estar carregando em uma Combo Box. Então para isso, primeiramente a gente precisa de um formulário. E para isso eu vou estar exportando, na realidade, importando um arquivo já construído pelo nosso aluno para dentro desse projeto. Então para fazer isso, eu vou na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Então aqui dentro na nossa janela do VBE, o famoso Visual Basic Editor, eu posso pressionar Ctrl mais R. E temos acesso ao nosso Project Explorer. Se preferir, clique em Exibir, Project Explorer. E está aqui o atalho, ó, que eu acabei pressionando, ó, Ctrl mais R. Então, como é que a gente faz para importar um formulário para desse projeto? Vamos aqui na guia Arquivo, observe, eu tenho aqui a opção, ó, Importar Arquivo, ó. Como eu também tenho a opção Exportar Arquivo. Então, observe novamente, ó, Arquivo, eu tenho a opção Arquivo e tenho as opções, ó, Importar arquivo, que é o que eu vou estar realizando, e também tenho o exportar, ou seja, pegar o arquivo desse projeto e estar salvando em uma pasta para que eu possa utilizar em arquivos futuros. Observe, ó, aqui, ó, eu tenho o atalho Ctrl mais E e o Ctrl mais R. Então eu vou estar importando arquivo. Observe que o atalho é o Ctrl mais M. Então vamos lá, ó, vou pressionar aqui o Ctrl, a tecla combinada Ctrl mais M, e vai me aparecer uma janela de diálogo, onde eu vou estar buscando o arquivo. Observe, ó, eu estou na aula de número 1, que é essa pastazinha que eu estou com ela selecionada. Então, observe que eu tenho um arquivo aqui criado pelo nosso aluno, ó, que se chama registro_certidões.frm. Então, eu vou estar importando esse arquivo para dentro do nosso projeto. Então, para isso, basta eu dar um duplo clique nele. Observe aí o arquivo construído pelo nosso aluno. E eu vou estar dando um duplo clique nesse arquivo para estar importando, ó. Dei um duplo clique e observe que este arquivo vai vir para dentro do nosso projeto, ó. Então já criou uma aba para mim, observe aqui, já criou uma abazinha chamada formulários, ó. E ao clicar aqui nesse mais, eu vou estar expandindo e vou ver o formulário importado, ó. Então tá aqui, ó, registro de certidões. Então este é o formulário construído por um de nossos alunos. Qual é a vantagem de eu fazer isso? O arquivo vem junto, o formulário vem junto, também as codificações que podem ter sido criadas também vão vir todas juntas, ó. Então, só para não ocorrer problema algum, já que eu estou trabalhando apenas com uma aba deste arquivo, sendo que esse arquivo tinha inúmeras abas, o que eu vou estar fazendo, ó? Como a ideia aqui é apenas ensinar como carregar as informações para dentro da Combo Box, que no caso eu vou estar utilizando a Combo Box Empresa, ó. Essa Combo Box aqui, empresa e nome, eu quero carregar o nome das empresas e dos nomes que tiver nesta coluna. Então, se eu executar aqui o formulário, vamos ver só se vai dar algum conflito. Provavelmente sim, pois eu estou aproveitando apenas uma aba do formulário do nosso amigo, ó. Então vamos lá, ó. Vou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic e vou estar com o meu nome do formulário, ó, Registro Certidões. Deixa eu só copiar este nome para que eu possa estar criando um botão e já estar chamando o mesmo, ó. Então vou dar o Ctrl C aqui. Vou na nossa própria planilha, vou clicar em inserir, vou utilizar uma forma para chamar a nossa macro, ó. Vou aqui em retângulos, vou escolher, por exemplo, esse retângulo aqui arredondado, ó. Lembrando que você poderia inserir um próprio botão aqui da janela do desenvolvedor, inserir, escolher um botão, como poderia escolher uma imagem qualquer ou outra forma qualquer. Então esse daqui é apenas gosto pessoal, ó. Então vou clicar aqui em atribuir macro, não tenho nenhuma macro sendo sugestiva para este botão, vou clicar em novo e vou colar aquele nome de forma ponto show, pois eu vou querer estar o mostrando, ó. Então vamos só dar uma olhadinha aqui no registro de certidões, dar um duplo clique no formulário. Observe que eu estou dentro do evento initialize, ou seja, quando ele inicializa, ele executar algumas ações. Observe, ó. Então observe que estas são as ações que ele executa quando inicializa. Não vou dar ênfase aqui, pois isso aqui é a programação do nosso aluno, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo basicamente? Eu vou só desabilitar tudo isso aqui para que não venha interferir no que eu vou estar ensinando, ó. Então, vou editar e vou comentar tudo isso aqui, ó.
Então, dentro do evento initialize não ocorre mais nada, então basicamente não vai acontecer conflito algum. Vamos chamar aqui o nosso formulário, vou só dar um texto para este botão, para o capture, e vou chamar aqui de formulário, o nome que vai aparecer para o nosso usuário. Ó. Então, vou só aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte e vamos entrar no tema da aula. Então, já aprendemos aí de bônus como fazer uma importação para dentro do nosso projeto. Ó. Então, vou clicar aqui em formulário. E está aqui o formulário. O que é que eu vou estar ensinando? Eu vou estar ensinando como carregar as informações da aba cadastro. Observe que eu não consigo clicar por fora do meu formulário porque o show modal deste formulário está ativo. Então, as informações que está em uma coluna específica eu quero trazer para dentro dessa combo box. Vou ensinar de duas formas como fazer isso. Então vamos lá. Ó. Então, estas informações que eu vou estar trazendo da coluna A. Como é que eu faço isso? Ó? A primeira forma é a forma mais simples. Ó. Se eu clicar sobre ele, ó, propriedades. Então, dentro das propriedades desse objeto, eu tenho uma propriedade chamada rowSource, que nada mais é do que eu vou estar informando para ele de onde é que eu vou estar puxando a minha fonte de dados. Então, se eu fizer da seguinte forma, ó, observe que eu estou na minha aba cadastro, vou até copiar este nome para sermos mais breves, e observe que é a minha coluna A, ó, perfeito? Então, observe que começa a parte da minha linha 2, os meus registros. Então, se eu vier aqui novamente, Visual Basic, com esse objeto selecionado, vem na propriedade rowSource, observe aí novamente, na propriedade rowSource, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar preenchendo este campo. Então, vamos lá. Ó. Vou informar aqui aquele nome da minha planilha, cadastro, vou colocar uma exclamação, pois faz parte da linguagem, e o que eu faço agora? Ó? Bom, eu quero, por exemplo, de A2, 2 pontos, até determinado local. Deixa eu verificar aqui até que coluna vai. Ó. No caso, deu um errozinho porque eu não terminei a estrutura. Ó. Então, vamos só verificar que ele vai, nesse momento, até A14. Ou seja, se eu vim aqui colar, ó, cadastro é o nome da minha guia, boto a exclamação e coloco, por exemplo, de A2, 2 pontos, até A14, que é até onde eu tenho as minhas informações. Não vai fazer diferença alguma se eu botar A maiúsculo ou minúsculo. Vou dar um Enter. Então, observe que não ocorreu erro algum. Se eu executar o meu formulário, vamos ver o que acontece. Ó. Tá aí as minhas informações sendo puxadas, ó, de A2 a A14. No entanto, se eu vir aqui botar, por exemplo, ó, Letson, o que é que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? Ó? Se eu executar novamente o meu formulário, vamos ver, o Gletson não entrou dentro da listagem. Ó. Então, essa é uma forma, digamos, semi-profissional de fazer esse carregamento. Ó. Então, observe aí que o Gletson não entrou dentro da minha combo box. Ó. Ah, mas eu poderia deixar um intervalo maior. Poderia. Desenvolvedor, Visual Basic, vim aqui no meu objeto e aumentar esse intervalo. Aqui no caso eu deixei até a minha última linha preenchida nesse momento. Se eu viesse aqui e botasse, por exemplo, ó, até a 20, ou seja, eu peguei um intervalo além do preenchido. Ó. O que é que vai acontecer? Ó? Se eu executar o nosso formulário, repare, ó, tá aqui. Vocês vão observar que o Gletson já aparece. No entanto, o que acontece? Ó? Fica umas linhas em brancos. Então isso aqui não é muito interessante fazer desta forma. Ó. Qual é a forma que eu sugiro fazer? Bom, então essa seria a nossa forma semi-profissional de se realizar o preenchimento de uma combo box. Então qual seria a forma mais profissional? Bom, tem inúmeras formas de se preencher uma combo box. Então uma delas, de uma forma profissional, qual seria? Então, vou primeiramente apagar isso aqui, porque se eu não apagar esse comando que eu coloquei dentro do rowSource, vai dar um conflito. Então, vou só recortar isso aqui. Observe. Se você quiser aproveitar também esse comando, vou dar um duplo clique aqui no meu objeto, dentro do evento initialize do meu userform, e vou colocar um aspas simples e vou deixar comentado aquele código que estava dentro do meu rowSource. Ó. Então, era esse código que eu estava utilizando. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Acabei apagando por engano. E vamos lá executar a ação. Então lembre-se, o evento initialize, para que ele serve? Ele serve para quando inicializar o formulário, alguma ação ser executada mediante a inicialização do formulário. Então vamos lá. Ó. O que é que eu vou estar fazendo? Bom, eu quero que as minhas informações carreguem de acordo com as informações que tiver dentro desse objeto. Vou apagar aqui o Gletson. Então, nesse momento eu só tenho da linha 2 à linha 14 preenchidas.
Então, como é que a gente faz de uma forma dinâmica? Ou seja, quando eu colocar mais informações dentro dessas linhas aqui, nessas células, ele trazer também de forma dinâmica, já para dentro do nosso Combo Box. Então, vamos lá. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, posso criar uma rotina aqui dentro do próprio evento Initialize, no entanto, eu sugiro sempre criar fora e só chamar a rotina para dentro desse objeto, para ficar algo mais organizado. Vou programar aqui mesmo, ó, aqui acima do Private Sub. Ó. Então, vou criar aqui uma rotina, vou dar só um espaçamento para que foquemos apenas nessa estrutura. Ó. Então vamos lá, ó. Sub, carrega, underline, Combo Box. Eu poderia dar o nome que eu bem entendesse. Lembrando que eu apenas respeito de não deixar espaçamentos e não colocar caracteres especiais. Então vamos lá, o que é que essa rotina deve fazer? Vamos trabalhar com o code name do objeto. O que é o code name? Ó? Exibir, Project Explorer. O meu code name é o nome que eu posso manipular via código. Então, esse nome aqui, ó, aula 1, é o nome que aparece para o nosso usuário. É aquela abazinha da nossa planilha que vai estar lá. Lembre-se que a gente tem pelo menos duas abas. Deixa eu verificar quantas abas eu tenho nesse momento. Tenho duas abas, ó, aula 1 e cadastro. Então, esses nomes que eu estou visualizando aqui, reparem. Então, esses nomes que eu estou visualizando é aqueles nomezinhos que aparecem lá do meu lado, da minha planilha. Ó. Então, isso daqui é um name. Então, vamos lá, ó, desenvolvedor, Visual Basic. E se eu pegar, por exemplo, novamente, ó, o meu objeto, ó, planilha 1, pressionar aqui a tecla F4. Então, esse planilha 1 que eu estou visualizando lá, eu tenho duas propriedades chamadas name. Ó. Tenho esta primeira e tenho esta segunda. Ó. Então, o que é que eu quero dizer? Ó? Esse aula 1 aqui, que aparece, é aquele nome que aparece para o nosso usuário, onde ele pode estar modificando, dando o nome que ele bem quiser à planilha. Já esse planilha 1 aqui é o nome referenciado via código, ou seja, é o nome que eu posso manipular via código, que, digamos assim, é inalterado. Ou seja, um usuário leigo não vai nunca modificar este nome. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou utilizar o próprio codename do objeto para estar trabalhando com ele dentro do código. Por quê? Para que, se o meu usuário mudar o nome da planilha ou mudar a posição da planilha, não interfira no meu código. Perfeito? Se eu colocasse o próprio nome dentro do próprio código, se o usuário mudasse o nome da planilha, afetaria o meu código. Se o usuário mudasse a posição, ou seja, se eu trabalhasse com index, se o usuário mudasse a posição da planilha, também afetaria o nosso código. Então eu vou trabalhar com planilha 1, que é o nome do codename, e esse nome aqui, dificilmente um usuário leigo vai estar modificando, porque para ele modificar, ele teria que ter acesso ao VBE, teria que mexer aqui neste nome, e claro, a gente pode estar protegendo com senha o projeto. Então vamos lá, ó. Dentro do meu Carrega Combo Box, o que é que eu devo fazer? Ó? Primeira coisa, eu sempre aconselho colocar o comando. Por exemplo, ative o nosso comando para estar ativando o nosso arquivo atual. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, this workbook, ou seja, este livro, ponto activate, ou seja, vou estar sempre ativando este livro por garantia, ou seja, este arquivo. O que é que eu faço agora? Bom, vou colocar, por exemplo, ó, o comando, ó, planilha, observe, ó, planilha, eu estou utilizando aqui o codename. Como é o nome do codename do nosso projeto? Vejamos, do nosso arquivo, o codename da planilha 2, que é o nome que eu vou estar manipulando, ó. Cadastro é o meu nome superficial que o usuário muda. O meu codename é esse aqui, ó, planilha 2. Repara. Então, vou utilizar aqui planilha 2, ponto activate, ou seja, vou estar ativando. Então, o que é que eu devo fazer agora? Bom, então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou apagar isso aqui e vamos trabalhar com a nossa estrutura with, para deixar até o nosso código mais enxuto. Ó. Vou colocar lá with, que quer dizer com. Toda vez que eu coloco o objeto with, a estrutura with, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, planilha 2, que é o meu codename da nossa aba cadastro, se eu vim aqui colocar, ó, ponto, eu tenho acesso às propriedades de quem? Do meu planilha 2, que é a minha aba cadastro. Botar o comando activate, ou seja, para estar ativando a mesma. Para que eu vou estar ativando? Para que eu não venha puxar informações de uma outra aba que eu não queira. Então, antes disso, vamos só definir aqui um valor para uma variável. Vou colocar aqui, por exemplo, de linha as integer. Ou seja, a minha variável linha vai ter um valor de uma variável de tipo inteira. A minha variável linha, eu vou dizer que ela vai partir de 2, porque a minha primeira linha é o nosso cabeçalho. Então, deixa eu só recortar isso aqui e deixar aqui acima. Ó. Na realidade, vou desfazer isso aqui e deixar exatamente como estava. Ó. Perfeito?
Agora, assim, de forma mais organizada. Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Observe. Eu vou utilizar uma estrutura do until, que quer dizer o quê? Faça até ou faça até que. Vamos lá, ó. Do until, faça até a minha ponto cells, ou seja, das minhas células, da minha variável linha, que parte de 2, lembre-se disso, parte de 2, e vou utilizar qual coluna como critério? Bom, a coluna que eu vou estar utilizando para carregamento das informações será a minha coluna 1. E também vou utilizar essa coluna 1 para estar utilizando como critério para fazer uma varredura nela. Até eu encontrar uma célula vazia, observe aqui, ó. Enquanto eu não encontrar uma célula vazia, nesta coluna A, que eu vou utilizar como critério, o meu código vai percorrendo célula por célula. Quando ele parar, ele vai parar quando, por exemplo, achar que a linha de número 15, ó, que nesse momento está vazia. Parou aqui, então, enquanto o que não parou, tudo isso aqui foi carregado para dentro do meu objeto. Ó. Então, o meu código vai fazer isso aqui, ó. Vai passando célula por célula. Achou uma célula em branco, por exemplo, se essa aqui estivesse em branco, pararia aqui, ó. Perfeito? E o que ele varreu, o que não estava em branco, ele carregou para dentro do meu objeto. Então, vamos lá, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar tanto a coluna 1 como critério, como eu vou utilizar a própria coluna 1 para carregar as informações para dentro do meu objeto. Então, eu vou verificar se isso daqui é igual a vazio. Enquanto não for igual a vazio, o que não for vazio, ele vai ser carregado para dentro do meu objeto. Então, vamos lá. Como é o nome do meu objeto? mi.c caixa de combinação empresa. Vamos ver se é essa mesma. Ó. Deixa eu verificar. Propriedades. E é exatamente o nome do objeto do mesmo. Ó. Caixa de combinação empresa. Ó. Então, duplo clique aqui no nosso objeto. Voltamos lá para a nossa codificação aqui acima. Ó. Então, o que é que eu vou estar adicionando nesse objeto? Bom, para adicionar eu coloco a propriedade add item. E o que é que eu vou estar adicionando? O que estiver no meu cells, observe. Estiver no meu cells, ou seja, nas minhas células, de quem? Da minha própria variável linha. De qual coluna? Da coluna 1. Ou seja, todas as informações que estão na minha coluna 1 estão sendo carregadas para dentro do meu objeto. Ó. E, desculpa, aqui não tem isso daqui. E é isso daqui que vai atender o que? O meu add item. Ou seja, observe como a estrutura é bem simples. Ó. Coloco a minha variável, linha, igual ela própria para que eu possa incrementar a mesma e ela possa percorrer sempre mais uma linha. Perfeito? Lembrando que ele vai parar quando ele encontrar uma célula em branco. Coloco o meu loop para fechar a nossa estrutura do until. E coloco o meu end with para fechar a nossa estrutura with. Ó. E está terminada a estrutura. Ó. Então, recapitulando. Ó. Eu estou fazendo uma varredura utilizando a estrutura do until. E ele está procurando a minha linha, que parte de 2, na minha coluna 1. E enquanto essa condição não for verdadeira, ou seja, enquanto ele não encontrar uma célula vazia, tudo que ele for percorrendo, ele vai jogando para dentro dessa caixa de combinação, através do add item. E o que ele vai estar lançando? O que estiver na minha cells, da minha própria linha, essa linha aqui é essa mesma linha, e é a coluna 1 que vai estar sendo carregada para dentro deste objeto. Ó. Perfeito? E como é que eu consigo percorrer linha por linha? Através desse incremento, ó, linha igual linha mais 1. Então vamos lá. Ó. Se eu vim aqui, ó, selecionar este comando, ó, carrega como box, vou dar o Ctrl C nele, e localizar aqui através do meu userform. Ó. Userform, estou dentro do evento initialize e coloco o que? Ó? O meu call, que é uma chamada de rotina, e coloco o nome da rotina que eu criei agora. Ó. Carrega combo box. Se eu executar aqui, ó, aula 1, vou clicar e vamos verificar. Ó. E tá lá os meus objetos. Qual é a diferença dessa forma para a outra forma? Ó? Bom, se eu vim aqui botar, por exemplo, ó, vou botar aqui, ó, Gledson, vou colocar Ricardo e vou colocar, por exemplo, Juan. Se eu vim aqui no meu formulário, observe, ó, já aparece lá o Gledson, o Ricardo e o Juan. Ou seja, de forma dinâmica, independente do que o meu usuário for adicionando, ele vai sempre carregando. Ó. Perfeito? Uma outra forma também interessante de você o fazer seria o quê? Observe, ó. Se eu vim aqui, desenvolvedor, Visual Basic, vamos tirar o show modal desse formulário. Ó. O que é o show modal? Observe que quando ele está aberto, ó, eu não consigo trabalhar com a minha planilha. Ó, observe, ó. Ele dá um sonzinho, ó. Eu não consigo trabalhar com a planilha com esse formulário aberto. Então, vamos só desativar esse show modal. Então, eu clico aqui no formulário. Ele tem uma propriedade aqui, show modal, ó. E por padrão ela vai estar como true, ó. Então, eu vou selecionar através dessa caixinha e vou colocar como false.
Ou seja, o show modal vai estar desabilitado. Ó. Então, agora eu consigo trabalhar com a minha planilha. Tanto é que eu consigo sair da minha planilha, consigo vir aqui e adicionar uma outra planilha. Ó. Reparem. Então, observe. Ó. Nesse momento, eu tenho estas informações. E se eu viesse aqui e botasse, por exemplo, ó, mais uma outra pessoa. Ó. Vou botar aqui, por exemplo, Márcio. Se eu vim aqui, como o formulário já está aberto, o Márcio não vai ser carregado. Se eu quisesse atualizar essa combo box, simplesmente, o que eu faria? Desenvolvedor, Visual Basic, seleciono aqui o meu objeto, definição. Então vamos colocar, primeiramente, só um comandozinho aqui para fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar o próprio comando da mesma, vou dar o Ctrl C. E eu posso fazer da seguinte forma, ó. Vamos colocar aqui mesmo, ó, com o nome do meu objeto, caixa de combinação empresa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, mi.c, caixa de combinação empresa.cli. Esse cli é para realizar uma limpeza no meu objeto. Perfeito? Então, agora eu posso copiar o nome desse objeto aqui, perdão, o nome da minha rotina, venho aqui no meu formulário e digamos que eu quisesse, observe, ó, caixa de ferramentas, vou pegar aqui um botão, vou colocar aqui, apenas por questões didáticas mesmo, vou colocar esse botãozinho aqui, duplo clique nele, neste botão que eu acabei de criar, observe que como eu não dei o nome a ele, eu entrei dentro de uma rotina que não tem nada a ver com o botão, ó. Então vamos dar aqui o nome a este botão, observe que é o Comando Button 6, vou chamá-lo, por exemplo, de BTN atual. Ou seja, esse atual de atualizar. Então, dou um duplo clique nele, tá aqui o meu BTN e posso colar agora a rotina, ó. Cal e o nome da rotina. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Reparem. Nesse momento, eu só tenho esses registros. Se eu vir aqui e colocasse, por exemplo, ó, Lena. Se eu vir aqui, você vai observar que a Lena não foi incluída. Se eu clicar nesse botãozinho que eu acabei de criar, vamos ver o que acontece. A Lena já aparece. Ou seja, aquele clique que eu coloquei foi só para limpar primeiramente os dados. Se eu não limpasse, o que aconteceria? Ele traria informações anteriores às informações atuais. Ou seja, ficaria duplicado os registros. Então, por isso que eu coloquei o comando clear, para realizar uma limpeza primeiramente no objeto. Ó. Se eu vir aqui colocar novamente, ó, um nome, ó, Josei, por exemplo, clicar nesse botãozinho, observe que ele ainda não aparece aqui dentro do meu objeto. Ó. Se eu clicar no botãozinho, você vai observar que ele já aparece atualizado. Ó. Perfeito? Então, era isso. Ó. Aprendemos como carregar informações para dentro do objeto. E no próximo vídeo a gente aprende fazer o que? Ao selecionar, por exemplo, essa informação, os demais campos se autocompletarem. Como é que a gente faz isso? Espero você para o nosso próximo vídeo para aprendermos juntos.